pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física e hoje estudaremos sobre Newton e suas leis. Isaac Newton foi um grande cientista inglês, físico renomado, matemático, teólogo, alquimista, filósofo natural, astrônomo, um gênio. O cara era um gênio. Até hoje ele é considerado o pai da mecânica clássica. Por quê? Porque os seus estudos são válidos até hoje. Mostrou que as cores vêm a partir da luz branca. A gente pode ver isso com o experimento que ele fez através de um prisma, semelhante ao que acontece com o arco-íris. Também ele contribuiu com a lei da gravitação universal. Lembram da lei da gravitação universal? Aquela que diz que dois corpos possuem massas e são submetidos a uma força de atração mútua. Ele aprimorou o telescópio refletor, que na época foi de grande utilidade. Ele nos deixou também um legado de fórmulas, de estudos, todos e muitos magníficos teoremas no Principia, que é um livro vendido até hoje. O cara ainda nos deixou um dos legados mais importantes que estudamos nos dias de hoje, as famosas leis de Newton, ou as 3 leis de Newton. E vamos de primeira lei, minha gente. O que é que diz a primeira lei de Newton? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento retilíneo tende a continuar em movimento retilíneo, a menos que haja o quê? Uma força que atue sobre ele externamente. Vamos ver um exemplo na prática, pessoal. Imagine um ônibus em movimento com passageiros. O que irá acontecer com esse ônibus e esses passageiros ao frear? Bem, isso mesmo, estão certos. Ao frear, o ônibus irá parar bruscamente, enquanto que os passageiros irão ser jogados para frente, já que o ônibus estava em movimento e as pessoas que estavam dentro do ônibus também estavam em movimento. Então, tanto o ônibus como as pessoas tendem a continuar em movimento. Com o freio bruscamente, as pessoas foram continuando em movimento, por isso que são arremessadas para frente. Tá aí a importância do cinto de segurança. De acordo com a primeira lei e segunda lei, minha gente, o que é que diz a segunda lei de Newton? A força resultante que atua num corpo é o produto da massa pela aceleração. O que significa isso? Uma fórmula matemática. F é igual a m vezes a, força é igual a massa vezes aceleração, onde força é a unidade de medidas em homenagem a Newton, é medidas em Newton, enquanto que a massa é a unidade de medida dos corpos, que é dada em quilogramas ou quilo. E a aceleração que você já conhece é dada em metros por segundo ao quadrado. Na prática fica assim, imagine uma pessoa que está empurrando um carrinho de mercadorias de mercantil seco. O que irá acontecer? Esse rapaz vai aplicar pouca força, porque o carrinho tem pouca massa, moleza, né? E se por acaso a gente pegar esse carrinho e encher de mercadoria, o que irá acontecer? Irá acontecer o seguinte: para ele obter uma maior aceleração, nesse carrinho que tem uma massa maior agora, ele vai ter o quê? Que aplicar uma maior força. Isso quer dizer o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração. Memorizem, galera. Física e vamos de terceira e última lei de Newton, minha gente. O que que diz a lei de Newton? A terceira, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, direção, só que em sentidos opostos. Vamos imaginar aqui um casal de patinadores numa pista de gelo. O que irá acontecer? Essa mulher aqui, ela resolveu aplicar uma força nesse homem aqui. Os dois são patinadores. O que irá acontecer? Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Movimento. Movimento. Ou seja, de acordo com a terceira lei de Newton, a mulher que aplicou a força no homem, olha que o homem não fez nada, ele fez só receber a força.
naturalmente, automaticamente, a mesma força que ela aplicou nele, ele irá devolver, sem fazer nada, em relação à mulher. Por quê? Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, a mesma força aplicada é a mesma força recebida, em direções iguais, intensidades iguais de força, só que sentidos opostos. Significa dizer o quê? Que essa mulher irá para a esquerda, assim como o homem irá para a direita. Olha a terceira lei de Newton aí funcionando, minha gente. E até a próxima.